Destaque de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre a repercussão política da operação contra golpe. A gente viu, claro, as principais conclusões da Polícia Federal naquele relatório que começamos a destrinchar aqui ainda no Jornal Gente, no dia de ontem, que detalhou o que seria um plano para uma tentativa de golpe de Estado, envolvendo militares que foram presos. E, ao longo do dia, as autoridades foram questionadas, né, sobre esse assunto. No Congresso Nacional, primeiro, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, classificou as denúncias como preocupantes. Diz que não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. Ele está fazendo referência aqui aos planos para a tentativa de assassinato da chapa eleita em 2022, né, porque tinha isso, inclusive. Era um plano para tomar o poder, para questionar o resultado das eleições e para assassinar a chapa Lula-Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, ministro Alexandre de Moraes. Então, o presidente da Câmara foi perguntado pelos jornalistas na chegada ao Congresso sobre a operação, balançou a cabeça, preferiu não comentar, e perguntado também sobre o PL da anistia, que é aquele projeto de lei que propõe perdoar as penas dos condenados aos crimes ligados ao 8 de janeiro. Também não quis comentar. Lá no Senado estava rolando inclusive uma audiência na Comissão de Segurança e que os vários senadores da oposição estavam lá porque a audiência era para receber familiares desses presos e condenados no 8 de janeiro que estavam pedindo a anistia, justamente. Pessoas que foram condenadas a 17 anos de prisão. E eles estavam reclamando que eles só depredaram patrimônio público, que não tinha por que uma pena tão pesada. E negando que aquilo se tratasse de uma tentativa de golpe. Mas fica claro no plano detalhado pela Polícia Federal, pela investigação, que tinha pelo menos uma parte, né, importante do comando, inclusive gente dentro do Palácio do Planalto, que estava, segundo a investigação, com um plano para o dia 15 de dezembro ser transformado no dia do golpe de Estado. Esse plano foi impresso no Palácio do Planalto, levado ao Palácio da Alvorada, tinha a minuta do golpe, tudo detalhado pela Polícia Federal. Isso ainda vai ser alvo de muita análise, mas eu quero dizer aqui da posição, especialmente dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro chamou a investigação de narrativa, falou em plano lunático de golpe e defendeu que não há crime. Nas palavras dele, aquela situação da operação não era nem para ter inquérito aberto, porque vontade de matar alguém, disse Flávio Bolsonaro, todo mundo uma vez na vida já teve. Por mais que seja abominável, ele disse, esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. Foi o que disse Flávio Bolsonaro. Claro que, da parte do governo, o ministro Lewandowski e outros ministros vieram a público dizer que ficaram estupefatos, no caso do ministro Lewandowski, com as descobertas, especialmente do plano para a tentativa de assassinato do presidente eleito Lula, que estava num hotel à época, né? O Lewandowski disse que Lula não podia nem imaginar, inclusive, que poderia ser vítima fatal da ação desses agentes. Pelo menos os indícios agora fortes, colhidos pela Polícia Federal, indicam que houve sim um envolvimento, pelo menos nesse momento, desses personagens. Também muito cuidadoso o ministro Lewandowski, né? A gente sabe que está na esfera da investigação, a Polícia Federal apontando indícios, né? Então, o Procurador-Geral da República enviou um ofício ao Supremo em que concorda com as prisões pelo que chama de provas suficientes de existência de crime, gravidade de conduta e natureza violenta. Também o ministro Alexandre de Moraes, né, no relatório que a gente teve acesso ontem, fala em provas robustas. O clima no comando das Forças Armadas era, claro, de constrangimento, de irritação. 4 militares presos, né? Nos bastidores, eles afirmavam que, a apuração do nosso Caio Messina, que não vão sair em defesa de ninguém, cada um com seu cada qual, né? E o ministro Barroso, para encerrar aqui a repercussão, presidente do Supremo Tribunal Federal, na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça, disse que, felizmente, o país já superou o ciclo de atraso
mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como estes que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Um alento é saber que as instituições, disse o ministro, republicanas estão funcionando e harmoniosamente como deve ser em uma democracia.